E aí, pessoal, a nova data marcada. A Federação Gaúcha de Futebol, o que aconteceu até o momento, a incomodação do Internacional, o que pensa o Tricolor e, claro, o TJD, como anda a questão do Grenal que foi cancelado. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes eu quero que você fique atento ao recado da Mais Ágil, você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, não deixe o FGTS lá parado, o governo autoriza o saque e a Mais Ágil faz tudo para você, sem burocracia, muito rápido, você vai e levanta esse dinheiro com muita velocidade. Então, entre agora aqui na descrição do vídeo, tem o WhatsApp direto do pessoal da Mais Ágil e você vai ter a oportunidade de levantar o seu FGTS lá parado. Mais Ágil é a solução. Gente, ainda sobre o Grenal do último sábado, Federação Gaúcha de Futebol informou, através de uma nota na noite de ontem, na noite de domingo, que o Grenal já tem data marcada. 9 de março, uma quarta-feira, às 19 horas. Como se imaginou, né? Na verdade, se pensou duas datas, ou no dia 7 ou no dia 9, pois a data é dia 9, às 19 horas. Só que a gente precisa ponderar algumas coisas. Junto dessa questão, veio a discussão do Internacional, mais uma vez à tona, porque o Inter hoje pela manhã baixou uma nota oficial aqui, sobre a remarcação do Grenal. Fala na alegria da recuperação do Vijaçante, mas rapidamente já vem algumas outras discussões, que foram as discussões do Grenal. Tudo está muito claro para todo mundo, né? O tamanho da diretoria do Inter com relação a esse episódio aqui está muito claro. E a nota, mais uma vez, deixa claro isso. O Internacional registra sua inconformidade perante a Federação Gaúcha, sua torcida e comunidade. Primeiramente, a nova data quebra a isonomia quanto ao período de descanso das equipes, uma vez que o adversário terá um dia adicional de descanso em relação ao Inter. Gente, o Grenal, que era sábado, que todos queriam que jogasse sábado, também tinha isso. Também tinha. Porque o Inter jogou no domingo e o Grêmio jogou no outro sábado. Lá não vi ninguém gritar. Agora gritou. Adicionalmente, a inversão, isso é a nota do Internacional, a inversão de rodadas causa alteração na ordem de cumprimento de eventuais suspensões, fruto de cartões. Aquela discussão lá, tá tudo claro aqui. Tudo se buscou pelo resultado de campo, pelo trabalho. Ninguém aqui está discutindo a gravidade do que aconteceu, nós vamos falar depois sobre isso. Por fim, o dia e horário da partida remarcada desconsidera a razão da torcida, em razão de ser marcado às 19 horas, que a gente sabe que também é uma exigência da televisão. Enfim, tá tudo esclarecido. Tá tudo esclarecido. Os porquês, os motivos e todo o descontentamento que se criou a partir daí e uma séria relação de institucional entre clubes. Eu acho que isso aí tá manchado, eu diria, pela relação das atuais diretorias. Exatamente por essa postura que vocês viram na nota. Exatamente. Mas isso é um assunto que também não diz respeito a gente tem que tentar criar algum ambiente melhor que esse, né? Porque são muitas coisas. Flauta institucional, música para debochar, tem uma série de questões institucional que indicam e que indicaram ainda mais descontentamento nesse momento que seria, pelo menos institucionalmente, de alguma regra de boa convivência. Algo que não está sendo feito e essa é a regra do jogo. Eu faço uma pergunta para vocês. E essa pergunta diz o seguinte: qual é a segurança do Grêmio para ir para o mesmo lugar, do mesmo jeito, da mesma forma, para o jogo da próxima quarta, dia 9? Qual é a segurança? Nada foi feito. Falei com também amigos meus do TJD, nada, nenhum documento, federação está fechada, nada aconteceu do ponto de vista administrativo para haver alguma punição ou ao menos alguma discussão com relação ao episódio que determinou que um jogador de futebol que chegou de ônibus dormisse no hospital com uma lesão cerebral. Nenhuma ação foi tomada. Nada.
O Grêmio estuda a possibilidade de fazer uma notícia de infração para não deixar a coisa como tá. Vocês não estão entendendo a gravidade disso. A gente pode até discutir depois se o Inter teve culpa, se não teve, se aquilo foi um ato isolado, se não foi. E me parece que o Grêmio não vai levantar casos passados exatamente para não abrir uma discussão que não precisa abrir, porque o que o Grêmio tem hoje é um caso concreto. Concreto. Então, teve lá o caso da pedrada em tal e tal. Não é isso que está em discussão. Tá esse caso aqui. Mas nenhum documento foi enviado. Os suspeitos, a polícia olhou e disse, não tem como provar que são eles. Ou seja, também ficou assim. E me parece que caminha para ficar assim. Por quê? Porque nenhum ato administrativo foi tomado até agora. O STJD, ou o TJD, não recebeu. Os procuradores não se manifestaram até agora. Nós já vamos fazer 48 horas do jogo. Nada aconteceu. E eu vou perguntar, qual é a segurança? Pô, o que me indica que não vai acontecer algo igual na outra quarta-feira? A divulgação que a gente deu e a preocupação com isso é essa a resposta a um episódio desses? O Internacional está muito incomodado aqui que pode perder lá o Wesley com o terceiro amarelo. Vocês acham que isso é parecido com o risco que a gente está vivendo aqui? Perder o centroavante com cartão amarelo? Ou nós vamos nos entregar à bandidagem e vamos dizer o seguinte, não, isso foi um caso isolado. Nós vamos tratar assim. Nós vamos abraçar essa tese da absolvição pela camisa, ou nós vamos tratar com seriedade o que tem que ser tratado? Porque cântico por cântico, nós falamos ontem no debate raiz. Ou vocês não lembram do cântico que tem, que vai ser morto um puto tricolor no Beira-Rio? Vocês não ouviram? Essas relações, ou a gente atende e trata com seriedade, ou vamos nos entregar, então. Vamos nos entregar, não conseguimos, somos incompetentes. Ou somos tão ideológicos que não conseguimos nem discutir o problema. Vamos discutir o terceiro amarelo do centroavante, porque é o que mais importa. Eu estou incomodado, sim. Eu sei disso. Eu estou incomodado com o lado pequeno das relações esportivas nessa hora. Porque a gente está diante de um caso forte, de um lance que deveria ser um marco para mudança de postura, e algumas cabeças estão preocupadas com o centroavante suspenso. Outras cabeças estão esperando acontecer. E nós estamos mais uma vez diante de um caso que vai ser tratado com a grenalização. Ou seja, vai acontecer na próxima semana, vamos torcer para que ninguém se machuque. Esse é o caso que está acontecendo aqui na nossa relação. Acho que vou parar de falar sobre isso, quando vier um fato novo aí a gente fala, mas eu, neste momento, estou muito decepcionado. Decepcionado com as pessoas no Internacional, que acho que deveriam ter tido uma atitude maior, e estou decepcionado também com a relação que a gente está tendo das questões jurídicas até. Federação, TJD, acho que deveria ter tido um cuidado maior com relação a isso. Estou muito preocupado com os próximos passos e o único pedido que eu faço é para o torcedor do Grêmio. O torcedor do Grêmio tem que ter muita paciência nessa hora e principalmente muito cuidado. Muito cuidado. Existe uma coisa que não pode acontecer: nenhum tipo de revide. Nada. O torcedor do Grêmio precisa mostrar civilidade e não pode se inflamar com o descaso. Não pode. Nós precisamos ter esse cuidado para levar adiante o esporte, e o Grêmio, e o Inter, e todos que convivem nesse ambiente. Não é porque uns são insensíveis ou marginais que nós vamos responder com insensibilidade e marginália. Nós precisamos tentar ser muito pacientes nessa hora. Entendimento e resiliência. Para o bem do futebol, para o bem do Grêmio, para o bem das instituições.
Esse episódio aqui, até o momento, está sendo tratado de uma maneira muito frágil, em todos os sentidos, em todas as instituições. E eu espero sinceramente que isso mude. Mas se não mudar, não vai ser a minha indignação que vai sair de dentro da minha cabeça. Eu vou ficar do mesmo jeito e não é por isso que eu vou sair me incomodando e agredindo alguém. Pelo contrário. Talvez eu vire as costas, mas eu não vou fazer nenhum tipo de ação nesse sentido. E espero sinceramente que ninguém faça. O Grêmio precisa disso, o torcedor precisa ter esse entendimento. Não adianta, gente. Não adianta. A hora é de ter paciência. Esperar que as coisas mudem no futebol. E torcer para que nada aconteça no dia 9 de março. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.